Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Eu avisei que a gente ia ganhar esse jogo aí contra o CRB. Vitória importantíssima. O Atlético soma mais 3 pontos na Série B. E se antes a meta eram 22 vitórias, agora só falta 19. Só falta ganhar um turno aí que o Atlético retorna pra Série A. E cara, eu venho pra esse vídeo com algumas dúvidas em relação a como o torcedor do Atlético enxergou a partida. Porque eu acho que tem pontos legais pra gente elogiar, mas tem alguns pontos que são bem parecidos com das 3 primeiras partidas pra gente criticar também. Então, todo o ritual tá aqui do lado nos nossos stickers. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comente no vídeo, deixe sua opinião sobre o que foi a partida e vamos conversar um pouquinho sobre o que foi esse Atlético 2-0 pro CRB. E acho importante a gente destacar algumas coisas antes da gente entrar aprofundadamente no que foi o jogo. Primeiro de tudo, primeiro jogo que o Atlético ganha na Série B por 2 gols de vantagem. A vitória contra o Paysandu e a vitória contra o Criciúma, ambas por 1 gol apenas de vantagem. Então você começar a se acostumar a abrir mais o placar, eu acho que vai ser fundamental para a sequência da competição. E outro detalhe, primeiro jogo da Série B que a gente não sofre gol. E a gente já tinha conversado no início da competição o quão importante seria, dentro de um cenário tão equilibrado, você ter uma sustentação defensiva que te desse essa segurança. E vamos começar com os pontos positivos, porque eu acho muito legal a gente falar do sistema defensivo como um todo, porque Mikael foi bem, mas eu queria destacar, primeiro de tudo, a partida da zaga do Atlético. O CRB teve alguns momentos ali que realmente levou perigo, e acho que só não levou mais perigo pela partida que eu vi o Léo Pelé e o Abrão fazendo. O Abrão tá entrando num cenário de ser um pouco xodó por parte do torcedor, mas o Léo Pelé fez uma partida espetacular. Defendendo muito bem profundidade, conseguindo controlar os confrontos individuais, acompanhando o lance como um todo. O Atlético finalmente tem uma zaga que passa confiança, independente do que foi o jogo contra a equipe do Criciúma, ou contra a equipe do Cuiabá, enfim. Acho que o Atlético acertou e acertou muito na contratação do Abrão. E acho que o Léo caminha para encontrar uma estabilidade que ele procurava no São Paulo, no Vasco. Acho que no Atlético ele se aproxima de algo tão importante para um defensor. Então eu queria começar destacando a zaga, porque assim, tá na minha cabeça ainda exaltar o quão a zaga do Atlético foi bem. Agora eu vou poder falar do jogo de maneira mais ampla. Porque pra mim foi um jogo com um roteiro muito próximo do que foram as outras partidas, né? Um Atlético bem no primeiro tempo, e acho que a gente precisa destacar que foi realmente um Atlético com muitos cenários positivos ali na primeira etapa. Um Atlético conseguindo pressionar muito bem, principalmente com o Isaac ali, dando mais fôlego para esse jogo sem bola. Um Atlético tendo um lado esquerdo muito eficiente, com o Isaac, com o Esquivel, com o Bruno Zapelli funcionando muito bem, tentando inversões longas pro lado direito, essa paralela Esquivel e Isaac funcionando de forma interessante. A gente termina o primeiro tempo ganhando de 1-0, mas pô, o Alan teve chance, tiveram outras situações. Chute de longe do Isaac, que foi perigosíssimo, que o Atlético poderia ter construído uma vantagem maior. Volto a dizer, um roteiro muito parecido com o que a gente já viu ao longo do campeonato. Um Atlético confortável com a bola, um Atlético comandando o jogo, um Atlético sendo dono da partida. Se você falar para qualquer pessoa que não viu nenhum jogo da Série B até agora do Atlético, que aquele time do primeiro tempo ia sofrer no segundo tempo, a pessoa ia falar, beleza, o Atlético vai ter algum jogador expulso. Mas não foi o que aconteceu. O Atlético não teve um jogador expulso, mas começou a sofrer na segunda etapa. E assim, eu fiquei olhando de maneira muito mais atenciosa o porquê do Atlético perder o controle do jogo. Porque eu, de verdade, não tirando a responsabilidade do Barbieri, acho que talvez o Barbieri seja o principal responsável, mas eu de verdade não acho que seja uma recomendação do Barbieri, parem de jogar ou se fechem. E eu fiquei percebendo, assim, e cara, eu tô começando a achar que tem muitos jogadores também um receio de se expor e de tomar gol e da pressão começar a ficar mais alta, mas no final das contas, assim, o Atlético começou a desperdiçar bola com muitas bolas longas.
muitas bolas longas tentando encontrar o Allan Kardec. O Allan Kardec, no segundo tempo, que fisicamente já não estava conseguindo competir tanto, já estava com mais dificuldade de prender essa bola. Então, a bola batia na defesa do CRB, o CRB voltava. E o CRB começava a assustar em bolas paradas. Teve um cruzamento que o Abraão tira por quase que da marca do pênalti. E aquele roteiro dos outros jogos já começava a assombrar o torcedor do Atlético na Arena da Baixada. Mas, assim, precisa de um estudo complexo. Eu tenho certeza que o Barbieri não está confortável com o que está acontecendo, assim como nenhum torcedor do Atlético pode estar confortável com o que está acontecendo. Assim, beira o absurdo a diferença de um Atlético dono do jogo, protagonista, para um Atlético frouxo que não consegue reter nenhuma bola, que não consegue controlar o jogo. O segundo tempo do Atlético foi péssimo, gente. O segundo tempo do Atlético foi muito ruim. Só que aí começa a entrar também a figura do técnico Maurício Barbieri, que a gente precisa elogiar numa mudança tática muito interessante. Que é a saída do Zapelli, que eu acho que poderia ter feito um jogo melhor. Eu acho que ele estava muito sozinho no meio campo, muito pela situação da gente não ter um Filipinho nas suas melhores noites. Um Filipinho tanto sem bola quanto com bola falhando. Então sobrava muito pro Zapelli, que com a presença do Esquivel podia vir um pouquinho mais por dentro e não recebia essa bola entre linha. Tinha que voltar para receber esse passe de ruptura, seja do Falcão, seja do Léo Pelé. E ele bota mais um atacante, né? Ele abre o Velasco de um lado, que eu também não acho que entrou muito bem. Abre o Isaac do outro, que a gente vai falar, pra mim, o melhor da partida. E bota o Tevez atrás do Renan Peixoto. Você ganha mais mobilidade, você ganha mais fôlego, você ganha mais disposição e você ganha mais capacidade de atacar o espaço. Eu, no momento que a gente já temia o que poderia acontecer nos minutos finais ali da partida, acho que a gente precisa destacar a construção do segundo gol, que começa com uma roubada de bola do Falcão, aí passa pelos pés do Isaac, que mais uma vez participa do jogo ali junto com o Esquivel. Achei que Isaac e Esquivel se entenderam muito bem. Aí a bola chega na profundidade pro Tevez dar sequência e pro Renan fazer mais um gol, mais uma participação de gol do Isaac, mais uma participação de gol do Renan. Assim, mais uma vez as substituições do Barbieri, eu acho que marcam de forma muito positiva a construção das vitórias do Atlético. Acho que o Barbieri tem uma centena de problemas, mas acho que essa questão das substituições foi interessante. O próprio Tevez. Tevez entrou muito bem, flutuando nas costas. Mandou o marcador, botou uma boa bola pro Patrick, teve outra bola que ele bota pro Renan e o Renan chega chutando e é pênalti. Então, assim, gostei muito dessa entrada Renan, Peixoto e Tevez. Acho que deu mais vida ao ataque do Atlético. No final, o Atlético ganha a partida com alguns pontos positivos, como eu falei. O time pressionou bem. Acho que no segundo tempo, quando o time teve uma postura um pouquinho mais agressiva, a gente conseguiu construir o resultado. Acho que o time no primeiro tempo conseguiu controlar muito bem o jogo. Mas assim, os problemas são os mesmos. É inacreditável como esse time perde controle. E de verdade, eu não acho que bota o João Cruz que as coisas ficam tudo certo. Eu acho que vai um pouquinho além disso. Acho que vai um pouquinho além disso. Acho que a gente precisa entender o macro para poder criticar e para poder melhorar, né? Nossa intenção aqui não é só criticar o Barbieri. É querer que o Barbieri conserte esses problemas. Obviamente, uma vitória que dá sobrevida ao técnico Maurício Barbieri e vamos ver até quando vai ser o treinador do Clube Atlético Paranaense. Entre acertos e erros, dá pra dizer, nesse jogo contra a equipe do CRB. Agora vamos trocar uma ideia sobre alguns pontos individuais. A gente já destacou a defesa. Vamos lá. Como é bom ter o Esquivel de volta, né? Como é bom poder abrir o placar aos 7 minutos com um cruzamento de um lateral que a gente, não podia contar há tão pouco tempo. Fernando jamais ia oferecer um cruzamento daquela qualidade. E o Allan Kardec vai lá e potencializado pelo cruzamento do Esquivel, acaba fazendo um belo gol, uma finalização bem, bonita do Allan. Então, assim, a volta do Esquivel eu acho que traz muita qualidade para aquele setor. O lado esquerdo do Atlético foi disparado o setor mais protagonista que o time teve ao longo do jogo. Esquivel e Isaac se entenderam muito bem, inclusive o início da construção do segundo gol também tem o toque do Lucas Esquivel, beleza? Vou falar da partida do Falcão, tá? A partida que o Falcão fez nesse jogo, pressionando, não deixando o time adversário transicionar, conseguindo controlar bem a entrada da área, ganhando divididas, foi muito melhor que qualquer partida que o Raul fez, acho que até agora pelo Atlético.
Assim, eu entendo cada grama de desconfiança que existia em relação ao Falcão. Mas eu volto a repetir o que a gente já conversou e muito. Falcão, na temporada passada, foi uma peça muito importante ao longo da Série B. Não tô falando aqui que vai ser a solução de todos os nossos problemas, mas essa capacidade de pegada, essa capacidade de roubar a bola e ver o time acelerando é interessante. Principalmente para jogos fora de casa. Lembrando, o segundo gol começa com uma roubada de bola do Falcão. Como eu falei, achei o Filipinho mal, não achei o jogo do Zapelli grande coisa, apesar de ter criado uma situação ou outra. No ataque, achei o Luciano muito desconfortável pela direita, não gostei do jogo do Luiz nesse sentido. Gostei do jogo do Isaac, cara. Pra mim, o Isaac foi o melhor em campo. Pra mim, o Isaac foi o melhor em campo. E logo depois do jogo contra o Cuiabá, a gente tinha falado, né? Que a gente precisaria da agressividade do Isaac. O Isaac roubando bola, o Isaac, porra, gerando o gol a partir da roubada de bola dele, como foi o lance do primeiro gol, participa da construção do segundo, finaliza e quase marca um golaço, cria situações de gol na sua principal característica, que é esse 1 contra 1. Em alguns momentos vindo um pouquinho mais pra dentro para poder participar mais do jogo. Gostei muito da participação do Isaac e acho que não tem como tirar do time hoje, não. Eu acho que no próximo jogo talvez cogitar tirar o Luiz pra entrada do Kevin, mas o próprio Barbieri deixa um recado muito claro que quando ele tira o Luiz e não o Isaac, que ele tava gostando mais da partida do Isaac. É... E pra terminar, mais um gol do Alan, né? Interessante. E eu queria chamar atenção pra uma situação do gol do Alan. Cara, o Alan foi abraçar o Maurício, né? O Alan foi abraçar o Maurício ali na hora do gol. Acho que é uma demonstração muito clara que o grupo tá fechado com o Barbieri. Acho que é uma demonstração muito clara que alguns dos principais nomes desse vestiário estão fechados com o Barbieri. E acho que o Barbieri pode usar muito isso ao seu favor para consertar esse problema de perder o controle e de ter uma discrepância tão grande entre o primeiro e o segundo tempo. E, pô, assim, fazer esse universo positivo que ele tem a favor dele ser uma arma para ele dar essa volta por cima. Para mim fica muito claro, o grupo comprou o barulho do Barbieri. Deixa isso, pô, extremamente nítido. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis.